Licença de caçador. Assim que voltei ao meu apartamento, respirei fundo e analisei tudo o que havia acontecido até então. Nenhum número estava aparecendo para o meu Focus, algo que eu nunca tinha ouvido antes. No entanto, eu ainda poderia lançar habilidades que exigem foco. Não senti nenhuma exaustão ao lançar a habilidade de classificação F mais de 500 vezes. Meu Deus! Tomando outra respiração profunda, continuei pensando. A questão mais importante agora é: eu apenas tenho uma quantidade anormal de foco que supera a maioria das pessoas, ou algo mais? Essa foi a maior coisa em minha mente, já que mesmo os indivíduos despertos de classificação B mais fortes não podem lançar habilidades muitas vezes sem se exaurirem. Tudo bem, com isso em mente, preciso testar quantas vezes posso continuar lançando habilidades antes que não possa mais. O que também significa que preciso colocar minhas mãos em habilidades de classificação mais alta que consomem mais energia. Com isso em mente, um sorriso floresceu em meu rosto. Apenas o fato de que eu poderia lançar uma habilidade de classificação F mais de 500 vezes significava coisas incríveis. Contanto que eu não tenha morte cerebral, posso limpar facilmente as masmorras classificadas F e E, mesmo se estiver sozinho. As masmorras de classificação D podem ser um exagero, pois a força dos monstros aumenta e eu precisaria de habilidades de classificação mais alta além da bola de fogo para derrubá-los. Mas não há problema em levar as coisas devagar. Eu pego meu telefone e vejo o saldo restante na minha conta bancária. $5.867. Dinheiro suficiente para aluguel e comida por alguns meses, e o restante de minhas economias. Eu me convenci a comprar o livro de habilidade classificado como F, Fireball, por $20.000. Depois disso, a maior parte do dinheiro da minha herança se foi. Um ano atrás, quando o apocalipse começou, meus pais não tiveram tanta sorte de sobreviver. Eu estava preso no porão da minha antiga casa dormindo e escapei do ataque de monstros que foram cuidados pelo governo e pessoas recém-despertadas depois de alguns dias. Com o passar do tempo, mais informações foram divulgadas ao público. Monstros tinham aparecido. A maioria deles se reunia em dungeons. Se fossem deixados sozinhos, eles aumentariam e ocorreria algo chamado quebra de masmorra. Isso fez com que os monstros saíssem da masmorra e atacassem indiscriminadamente tudo no local. Mas não tema, pessoas despertas estão aqui. Capaz de usar habilidades poderosas e grande força para proteger todos os outros. E agora, eu estava entre essas pessoas também. A primeira ordem do dia? Obtenha uma licença desperta que me permitirá entrar nas masmorras. Sem uma licença, você não pode contornar a segurança que permite que o desperto limpe as masmorras. Você pode obter uma licença com bastante facilidade, pois só precisa ser examinado e exibir habilidades. Eu estava ansioso para começar o mais rápido possível, então peguei minha mochila e corri para o centro. Com o advento de monstros e heróis, muitas das populações foram condensadas em algumas cidades protegidas. Quase tudo ficava perto um do outro, então o Avakin Center não ficava muito longe. Alguns minutos e eu já estava lá. No caminho, vi as pessoas de sempre com rostos taciturnos e ocasionalmente indivíduos acordados correndo. O centro desperto estava vibrando com a vida, já que longas filas de pessoas visitando as lojas podiam ser vistas, com ainda mais cuidado vendendo monstros, núcleos, às autoridades. Muitas pessoas escolheram primeiro consumir os núcleos e ficar mais fortes, mas muitos mais também os venderam para o governo e outros mercados, pois buscavam preços altos. Os núcleos de vitalidade e os núcleos de força custavam cerca de $1.000, enquanto os núcleos Focus custavam quase o dobro desse preço por causa de sua demanda. Mudei meus olhos para outra seção do centro, que lidava com a venda de livros de habilidades variando de F a C. Obter um livro de habilidades classificado como C era um sonho para muitas pessoas, pois eram extremamente raros e custavam mais de $500.000.
Olhando para os livros de habilidades que eu tanto desejava, balancei minha cabeça e fui em direção ao hall de registro. A recepcionista foi muito receptiva, pedindo meu nome, data de nascimento, endereço e dados bancários. Assim que ela notou tudo, disseram-me para ir em direção a uma determinada porta onde minha habilidade seria observada. Havia 3 pessoas atrás de um vidro grosso e uma área aberta com manequins de teste. Depois de ouvir as instruções, fiquei a alguns metros dos manequins e lancei fireball consecutivamente 8 vezes, certificando-me de parecer que estava lutando para tirar os últimos. Uau! Juiz 1. Um pico de classificação FN. Juiz 2. Tirando algumas surpresas dos observadores por trás do vidro grosso, tudo foi concluído com sucesso e recebi minha licença. Era um cartão dourado semelhante a um cartão de crédito com meu nome, idade e posição. A surpresa dos observadores foi provavelmente devido ao fato de que os despertos de alto nível são extremamente raros, havendo apenas um desperto de nível B nesta cidade que é conhecida publicamente. Lá, algumas dezenas de ranks se despertaram, algumas centenas de ranks D e milhares de ranks I e F. A maioria dos caçadores era classificada como F. Portanto, estar no auge dessa classificação no ponto de partida era uma coisa boa por si só. Pode-se aumentar lentamente sua classificação absorvendo Core S, mas a menos que você estivesse no exército onde eles foram fornecidos pelo governo ou em uma família rica que poderia comprá-los em massa, você subiria muito lentamente. Houve algumas pequenas mudanças no painel no canto dos meus olhos quando saí do Ava Kennedy Center e recebi minha licença. Noa ocupação, caçador. Vitalidade, 10. Foco. Força, 10. Habilidade, S, bola de fogo 8. Uma nova ocupação apareceu, marcando-me como uma caçadora oficialmente desperta, e... Fiquei surpreso porque não vi isso antes, mas a proficiência da habilidade bola de fogo aumentou rapidamente para 8. Foi um processo extremamente rápido quando as pessoas levaram semanas para aumentar sua proficiência com sua habilidade. Acho que é compreensível, pois consegui lançar a habilidade mais de 500 vezes, e a maioria das pessoas precisa usar suas habilidades durante um período de semanas para atingir esse número. Meu próximo curso de ação depois de obter minha licença foi a masmorra iniciante mais próxima nesta cidade, Apis Paradise. Com 10 andares, cada andar continha de 10 a 20 monstros, com o último andar abrigando um enorme macaco preto de 3 metros de tamanho. Esta masmorra era limpa regularmente por grupos de caçadores classificados como F e E, que podiam enfrentar os monstros e o chefe sem medo de baixas se todos estivessem fazendo seu trabalho. Grupos compostos por 2 cavaleiros que colocam seu foco em vitalidade, 2 berserkers com foco em força e 2 magos com foco em foco eram os mais comuns para esta masmorra. Os cavaleiros agem como tanques para afastar os monstros que se aproximam, os berserkers usam sua alta força para derrubar e proteger os magos que são o peso do poder de fogo para matar tudo no local. Equipamentos de masmorras eram extremamente raros, então a maioria das pessoas teve que se contentar com facões recém-projetados ou canos de metal e escudos de ferro como seu primeiro equipamento. Apenas o chefe da masmorra teve a chance de derrubar skill book e itens. Qualquer item largado de uma masmorra era muito procurado, com seus preços não sendo muito diferentes dos do livro de habilidade. Meu objetivo hoje era entrar no Apis Paradise, e sozinho nisso. Meu coração estava batendo forte com essa ideia maluca. Quando o pensamento estava se formando na minha cabeça, tive que me perguntar várias vezes se tinha enlouquecido. Mas não será tão perigoso. Vendo como eu posso lançar minhas habilidades tantas vezes sem sentir qualquer fadiga, a classificação do meu foco, mesmo que eu não consiga vê-lo por algum motivo, deve estar perto de B, se não de A. E qualquer caçador de nível B pode facilmente limpar as masmorras de nível F e E, embora não se importe, e colocar seu foco em masmorras de classificação mais alta. Agora, comigo sendo o único caçador classificado como F entrando e limpando esta masmorra.
Meu coração estava batendo forte com as possíveis recompensas. Normalmente, as recompensas são divididas entre os muitos membros do grupo, mas eu manteria todos os Core S possíveis Skillbook S, Item S que dropam. Apenas o pensamento disso deixou meu coração animado. Eu fortaleci minha determinação e fui em direção ao Apis Paradise. Uma enorme estrutura monolítica era cercada por muros altos. Havia segurança na entrada e soldados fortemente armados nas paredes. Mesmo sendo apenas uma masmorra de classificação F, ela rendeu milhões de dólares em receita todos os dias com um grande número de pessoas entrando, limpando os monstros e vendendo os recursos que recebem dentro. Este monólito tinha uma cor azul, indicando que era uma masmorra normal com pouco perigo de quebra de masmorra. Se a cor mudasse para laranja e depois para vermelho, isso significava que uma quebra de masmorra era iminente. A limpeza regular da masmorra manteve a cor azul, transformando-a em um tesouro com pessoas capazes de cultivá-la. Você sempre teve baixas de vez em quando de caçadores que eram muito cheios de si, maus companheiros de equipe ou simplesmente azarados. Agora, eu sinceramente espero não me colocar na categoria de estar muito cheio de mim. Reunindo meu juízo, mostro aos guardas na entrada de metal do recinto minha identidade de caçador antes de entrar. Dentro das paredes, havia algumas equipes de caçadores colocando seus equipamentos em ordem ou apenas conversando. Algumas pessoas estavam em pé procurando formar grupos ou convidar outras pessoas para sua festa. No centro do monólito azul, havia uma estrutura quadrada semelhante a uma porta. Esta estrutura semelhante a uma porta foi como você entrou na masmorra. Aqueles em um grupo teriam que tocar a porta com algumas diferenças de segundos, mas menos de 1 minuto, para serem transferidos para o primeiro andar da masmorra juntos. Já havia um grupo preparado para entrar na masmorra na minha frente, então eu reprimi minha curiosidade sobre os outros caçadores ao meu redor e fiquei a alguns metros de distância do grupo que estava entrando. Não demorou muito para que alguns caçadores notassem um homem solitário esperando sozinho. Ei, aquele garoto está pensando em entrar sozinho. Caçador A. Mano, mais um com vontade de morrer Hunter B. Apenas ignore ele, quem sabe, talvez ele seja um daqueles prodígios que podem solo uma masmorra de rank F? Haha, Hunter C. Ignorando as risadas ao meu redor, espero pacientemente enquanto todo o grupo à minha frente desaparece em um piscar de olhos e espero o minuto necessário antes de avançar e colocar minha mão na porta quadrada. Em um instante, fui transportado para uma grande caverna, onde acabei de chamar a atenção de 2 macacos negros de 1 metro de altura. Coloquei-me em total atenção e observei tanto os macacos quanto os meus arredores antes de começar minha primeira caçada na masmorra. Bola a fogo. Uma única bola de fogo, e então uma segunda, e uma terceira, e uma quarta voou rapidamente em direção aos 2 macacos. Quando a bola de fogo explodiu em seus rostos, eles já estavam incapacitados e soltando gritos de morte. Eles não sobreviveriam depois disso, e uma segunda bola de fogo os atingiu no mesmo local, acabando com eles rapidamente. Respirei pesadamente ao sentir a adrenalina percorrer meu corpo. 2 monstros de classificação F, facilmente tratados por mim. Haha, essa era uma sensação com a qual eu poderia me acostumar. Normalmente, os caçadores de classificação F usariam suas habilidades com moderação, certificando-se de lançá-las no boss ou em emergências. Eu não tinha essas reservas. Eu fui para onde os macacos caíram e peguei um brilhante núcleo de força que caiu. Era pequeno em tamanho, menor que um ovo de pombo, e mesmo assim custava $1000 no mercado. Coloquei o core na minha mochila e me aventurei mais para dentro. Não precisei andar muito, pois 3 macacos estavam rapidamente correndo em minha direção gritando depois de ouvir os gritos de morte de seus irmãos. Com um pensamento, Fireball foi lançado um após o outro, cada um não errando seus alvos que estavam avançando. Outro núcleo de força caiu desses 3. Core S não eram garantidos para cair toda vez que um monstro morria, e obter 2 de 5 monstros já era bastante mediano.
Colocando os core recém-adquiridos na bolsa, corri pelo caminho da caverna, encontrando outro conjunto de 5 macacos que rapidamente queimei. Eu tive que me forçar a me acalmar, pois derrubei os monstros com tanta facilidade e rapidez e coletei o core S. Nunca me imaginei capaz de fazer algo assim e tive que me beliscar algumas vezes só para ter certeza que não era um sonho. Forçando-me a permanecer mais calmo, passei rapidamente pelo primeiro andar e desci os degraus sinuosos até o segundo andar. Os macacos vieram em grupos de 3 a 5 e correram em minha direção quando me aproximei. Não os deixei chegar a menos de 4 metros de mim, lançando bolas de fogo em sua direção assim que estavam à minha vista. E assim, uma visão incrédula ocorreu na masmorra de classificação F, Paraíso dos Macacos. Sem um momento de descanso, um caçador de classificação F limpou o segundo andar, e o terceiro e o quinto todo o caminho até o final do 9º andar com facilidade. Vá! Perdi o controle de minhas emoções ao soltar um grito triunfante diante da sala do chefe. Nunca tinha imaginado que algo assim fosse possível. Sem um único problema, eu efetivamente derrubei grupos de macacos, coletei vários núcleos e cheguei à sala do boss sozinho. Eu recolhi minhas emoções enquanto abria um sorriso confiante, e desci para a sala do boss. Um enorme macaco me espera na caverna circular que é a última sala. Rugido. A caverna treme levemente com um grito. Meu sorriso não sai do meu rosto enquanto 5 bolas de fogo voam em direção ao macaco que agora está vindo em minha direção. O primeiro atingiu seu peito, parando-o. O segundo e o terceiro acertam seus ombros, jogando-o para trás. O quarto e o quinto explodem em ambos os lados de sua cabeça, efetivamente acabando com ele. Assim que o macaco desabou, uma luz ofuscante brilhou no último andar e um cristal verde surgiu no meio. Tocar neste cristal permitirá que você saia da sala e apareça em um local aleatório perto da entrada da masmorra. Eu lentamente me deleito com minha primeira caçada de masmorra concluída, uma solo nisso. Eu então vou em direção ao macaco agora morto para ver quaisquer quedas possíveis. Ao seu lado, alguns F-Rank Core estão presentes, junto com um Skill Book. Pego os Core e os coloco dentro da bolsa, antes de pegar o livro de habilidades. Minoreal estava agora em minhas mãos, me dando um grande choque. Não era o mais raro dos livros de habilidades de classificação F, mas era um dos mais caros, pois cuidava facilmente de quaisquer cortes e ferimentos leves. Eu também coloquei a habilidade dentro da bolsa e comecei a sentar e pensar enquanto olhava para o cristal verde na minha frente. O problema em questão é como devo me comportar de agora em diante. Um caçador recém-despertado de classificação F limpando uma masmorra de classificação F em menos de 30 minutos era inacreditável. Teria que ser alguém de rank B ou superior para poder fazer a mesma coisa. Fiz questão de não mostrar muito do que poderia fazer quando fiz o exame de licenciamento porque, atualmente, tudo que tenho a meu favor é o fato de que pareço ter uma grande reserva de energia para lançar habilidades. Isso não significa que sou poderoso, nem tenho o poder de alguém de nível B ou superior. Mesmo um rank D ou C poderia facilmente se esgueirar atrás de mim e me derrubar, desde que sejam mais rápidos do que eu. Portanto, meu plano era permanecer discreto até poder comprar mais habilidades, de preferência aquelas de classificação mais alta que correspondessem às minhas grandes reservas de energia. Suspiro, e isso exigia dinheiro. Outro plano estava se formando na minha cabeça. Olhando para os ganhos apenas de limpar Apis Paradise uma vez, eu tinha no total um F-Rank Skill Book e mais de 40 Core S dos mais de 160 macacos que matei nos 9 andares anteriores. Isso por si só me deixou mais ousado para fazer alguns planos acelerados. Apenas com um dungeon executado sozinho, posso ganhar mais de $60.000. Em menos de 30 minutos. Isso por si só me deu um grande choque. Grupos normais teriam que dividir o saque, e isso levaria mais de 2 horas lutando intensamente contra monstros em combate corpo a corpo, o que os deixou exaustos e fez muitos grupos se recuperarem por algumas horas após cada corrida de masmorra.
A maioria dos grupos iria para a masmorra 1 ou 2 vezes por dia. Com cada pessoa ganhando cerca de $10.000, a vida de um caçador pode ser considerada muito luxuosa. Portanto, supondo que o boss derrube um livro de habilidades ou possivelmente um item, posso ganhar cerca de 60 mil a cada corrida. Isso fez com que muitas ideias dançassem na minha cabeça descontroladamente. Já passei muitos meses observando caçadores e pesquisando todo o conhecimento disponível ao público sobre eles. Pesquisei ainda mais sobre todos os skill book e itens conhecidos que podem ser obtidos nas salas do boss. Para alguém com um grande reservatório de energia como eu, já tinha alguns livros em mente que funcionariam muito bem. Claro, eu também tenho que continuar testando quanto foco eu realmente tenho. Um pensamento selvagem continua aparecendo na minha cabeça que eu não quero entreter, pois é muito grandioso. Estrondo. Parecia que algo havia explodido em minha cabeça quando essa ideia surgiu e minha mente a entretinha cada vez mais. Meu coração também estava batendo rápido que isso poderia ser uma possibilidade. Mas por que não? Pelo que vi até agora, não há valor para o meu atributo foco. É mais lógico pensar que é apenas um número muito alto que de alguma forma não consigo ver, ou porque está em branco e ainda posso lançar habilidades. Posso simplesmente continuar a lançar habilidades sem nenhum problema de esgotar alguma coisa? Respirei fundo para acalmar meus nervos antes de chegar a um acordo com um novo plano. Foi um pouco arriscado, mas será rápido e reduzirá possíveis problemas futuros, sejam de monstros ou caçadores. O mundo após o apocalipse era muito diferente, mas ainda o mesmo. Agora ainda mais cheio de perigos e mortes. Um caçador pode ser facilmente morto por monstros, roubado por outros caçadores ou morto pelo governo se não cair na linha. Para garantir minha segurança ao subir, precisarei de uma habilidade altamente defensiva e ofensiva, bem como uma habilidade de suporte de velocidade. Algo de nível C ou superior seria altamente eficaz. No entanto, as habilidades de nível C mais baratas começam em $500.000. Então, como faço para fazer isso?